Então hoje eu decidi fazer uma aula. Olhem o meu lookinho. Coloquei esse shortinho, essa minha calça, vou colocar uma sainha. Eu vou ao médico com meu namorado, que ele tá com uma dor no ombro. Acabei de chegar em casa, eu vou abrir esse pacote com vocês. De presente que eu comprei. Eu não sei o porquê disso, mas eu acabei de me tocar que eu acabei pedindo 3 peças desse maiô. Esses são os looks que eu criei nessa última 1 hora. Gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você está se perguntando por que eu estou vestida dessa forma, é porque hoje eu vou fazer minha primeira aula de balé. Eu tentei alguns meses atrás, só que eu não consegui dar continuidade. E depois do curso que eu fiz com a Coco Rocha, pra aperfeiçoar as minhas habilidades mesmo, né, como modelo e como pessoa, eu decidi entrar no balé. E foi sempre algo que eu gostei muito e eu sempre quis seguir, mas devido à minha rotina, meu tempo, tava tudo muito limitado, né? Então hoje eu decidi fazer uma aula. Não sei se eu vou conseguir mostrar muito pra vocês, mas eu vou ver se dá pra filmar algumas coisinhas, mas já vou correr porque eu tô atrasada. Então é isso, olhem o meu lookinho. Coloquei esse shortinho, essa minha calça, vou colocar uma sainha por cima depois, mas eu amei esse colã. Enquanto eu tô esperando meu táxi, eu vou fazer uma maquiagem aqui bem simplesinha mesmo, só pra dar um aspecto de mais saudável, que eu tô assim com a cara lavadíssima. E eu adoro sair com a minha sobrancelha levantadinha, sabe? Eu acho que dá um up, assim, na autoestima, não sei explicar. Mas, nossa, eu tô muito animada. Eu tentei uma aula com eles antes, só que foi uma aula mais avançada, né? E eu já fiz balé, só que eu me esqueci muito dos termos, então eu preciso voltar, assim, pra escala 0 pra ter um entendimento maior. Eu não quero começar assim no meio do caminho e ter que procurar as coisas por mim mesma, sabe? Eu quero ter esse auxílio da professora e realmente aprender do zero mesmo, sabe? Eu tô bem animada. Eu queria conseguir uma professora pra dar aula privada pra mim, né? Aula particular. Só que o pessoal já tá entrando de férias, então parece que esse ano não tem mais nenhuma data disponível para fazer aulas particulares. Então eu vou fazer essas 2 primeiras aulas antes do período acabar, né? Porque eles entram de férias. E aí quando eles começarem novamente, voltarem, eu vou fazer aula particular. Então tô bem animada, porque eu quero muito aprender a dançar com a sapatilha de ponta. Então, acho que tá sendo uma experiência muito diferente, assim, pra mim, sabe? É como se eu voltasse a ser criança novamente, porque parece que a gente só se permite fazer essas coisas quando a gente é criança, parece que é mais aceitável, assim. Só que eu falei, gente, sempre foi uma vontade minha, mas eu nunca parei no lugar só pra criar raízes, pra ter constância, né, na hora de fazer algo. Então eu tô muito animada pra essa nova fase. É isso, eu vou trazer vocês comigo pra vocês verem um pouco de como é. Eu espero poder filmar, né, porque tem gente que não gosta que filme, então eu não quero também ser invasiva, mas o que eu puder filmar eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu comprei esse corretivo aqui em Bali, da Maybelline, e tinha muito tempo que eu não usava Maybelline. Eu tinha esquecido o meu corretivo aqui, então eu tive que comprar um na farmácia de lá mesmo. E nas farmácias eles só vendem marcas como Maybelline, entre outras, mas a que eu costumava usar, eles não vendiam, então eu comprei esse aqui mesmo, eu resolvi testar. E, gente, eu tô amando a cobertura dele, sério, eu acho que ele não foi nem R$50, acho que se brincar foi uns R$40. E a cobertura dele é muito boa. Eu gostei muito da finalização que tem, porque não fica aquela coisa meio craquelada, sabe? Porque tem uns corretivos que eles ficam craquelados, assim, conforme o tempo vai passando, e esse aqui não fica, ele dá uma aderência bem boa na pele. Então, nossa, eu gostei muito de usar esse corretivo, sério mesmo. Se chama Fit Me. É muito bom mesmo. Eu gosto desse blush da Charlotte. É muito bom. E é assim que eu geralmente gosto de fazer minha maquiagem, sabe? Eu não gosto de muita coisa. São um brilhinho pra dar uma corzinha. Ele tá meio branco agora, esse brilho, só que ele vai dar uma clareada. O que eu mais estou empolgada agora é sobre as roupinhas de balé. Gente, que coisa mais linda são as roupinhas de balé. São as polainas, são os colãs. Nossa, eu adoro, gente. Eu sempre amei figurino de balé, de apresentação de balé. Então, acho que é uma das partes que eu mais estou animada, assim, pra me vestir pra ir pro balé. Eu já voltei da minha aula e eu jantei e agora eu vou trabalhar, né? Vou revisar um vídeo que precisa ser aprovado para ser postado no canal e eu também vou tomar as minhas medicações. Eu tô tomando essa daqui, que é uma medicação homeopática
eu acho que é homeopática que fala, né? É natural, que ajuda a me recuperar da cirurgia. E eu também tomo essa daqui, que é um spray pra saúde da mulher, que é muito bom também, pra regular, né, esses sintomas de TPM, regular o sangue e tudo mais. E as menstruações. E eu também tomo esse aqui, que é pra saúde do coração. Também é natural. Então eu vou esperar um pouquinho pra tomar eles, porque eu preciso esperar 5 minutinhos entre um e outro. Eu vou começar a fazer o que eu preciso fazer hoje. Eu preciso também fazer um exercício do meu curso. Eu tenho que, na verdade, fazer 39 páginas de exercício, né? Que eu tenho que montar um guarda-roupa cápsula pra mim mesma e fazer um estilo todo caracterizado pra mim, todo personalizado. Então eu vou fazer isso também. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse de trás dos bastidores, que muitas pessoas às vezes não têm ideia também, né, de como funciona um curso de personal stylist. Eu vou anotar tudo bonitinho pra eu ter uma ideia melhor, porque é o que eu sempre faço, assim, às vezes a gente confiar só na nossa cabeça, a gente esquece. Então, uma forma também de abrir espaço para que outras coisas entrem, né, outras informações entrem, é você usar um segundo cérebro, que seria, na verdade, um caderno de anotações. E, gente, eu também tentei filmar, né, a aula de balé, só que eu cheguei atrasada. Por quê? Não foi culpa minha. Eu pedi um táxi com tempo suficiente, né, pra eu chegar lá a tempo, só que aqui quando chove é uma bagunça, tudo atrasa, as pessoas, elas se tornam, assim, extremamente lentas, então tudo atrasa. E o pessoal até entendeu quando eu cheguei lá, então eu fiquei meio sem graça de tirar a câmera, mas eu percebi que hoje, pra eu aprender melhor, eu acho que vai ser muito mais fácil eu investir em alguém, tipo uma aula privada, né, uma aula particular, porque às vezes eu sinto que uma aula em grupo não é tão personalizada e a professora não fica corrigindo a todo momento a sua postura, porque tem outras pessoas ali também, né? Tem outras coisas que precisam ser feitas, então eu acho que eu preciso investir nisso, mas só vai ser o ano que vem mesmo, porque eles não têm horário pra esse ano. Esses foram os updates, assim, da aula. Foi bem legal, eu gostei. É um desafio, né? Mas eu não quero desistir desse desafio, porque eu sinto que às vezes quando as coisas ficam difíceis, é muito fácil a gente falar assim, eu não quero fazer, eu não vou me dar a chance, mas entre esse começo tem sempre aquele período, né? Aquela ponte, onde vários desafios se encontram, mas se a gente persistir um pouquinho mais, às vezes a gente consegue ter o resultado que a gente queria e se conhecer também de várias outras formas, porque eu sinto que às vezes a gente não se dá chance bastante pra se expor a algo diferente, a algo novo, que possa trazer muita coisa na sua vida, na minha vida. Então eu acho muito válido se dar a chance, assim, de persistir em algo. Não sei se isso faz sentido pra vocês. Eu decidi dar uma organizadinha no meu quarto primeiro, né? Não tá bagunçado nem nada, eu só preciso colocar essas coisas do balé no lugar. Organizar melhor o meu espaço, eu acho que isso me dá muita clareza na hora de eu começar a fazer algo. Minha cabeça não fica andando em círculos, sabe? Então tem umas coisinhas pra colocar no lugar, essa saia, essas coisas. Esse computador eu vou colocar ali, pra eu já começar a fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, se você é como eu, deixa o comentário aí embaixo. Se você gosta de deixar o seu lugar alinhado, arrumadinho, pra te dar essa clareza também. Tem gente que não é assim, né? Mas tá tudo bem, a gente tem que fazer aquilo que funciona pra gente todos os dias. Eu sinto que isso me dá um gás, assim, muito diferente. Claro, né, as minhas noites, elas não se parecem como essa todos os dias. O meu dia é sempre repleto de coisas muito diferentes. Eu comecei também a atuar, gente. Não atuar, né, em si, no palco, mas eu comecei a pegar aula. Ontem foi a minha primeira aula, na verdade. Foi muito legal. Toda essa experiência, sabe? Conhecer novas pessoas. E eu tava falando com a minha tia sobre isso, que é quase terapêutico, sabe? As aulas, e eu achei muito incrível toda essa experiência. Eu tenho pensado muito em como isso pode também me ajudar na minha carreira, porque no momento eu tô um pouco parada, né, me recuperando, tem várias coisas acontecendo nesse final de ano, mas eu ando trabalhando em outros projetos, ando fazendo os meus cursos, e ano que vem eu quero trabalhar em cima dos contratos, né, do que vai acontecer, dos próximos lugares que eu irei viajar. Mas enquanto isso, a gente não, no caso eu tô pegando esse tempo pra aprimorar os meus talentos, todo esse quesito profissional, eu diria, porque muitas vezes a gente se acostuma com algo, a gente fica confortável com algo. Então eu sinto que na carreira de modelo, eu modelo desde os 13 anos, então eu fiz curso, eu fiz várias coisas, mas ainda tinha aquele meu lado onde eu sempre voltava para aquilo que era confortável para mim. Então agora eu tô tentando me colocar em situações desconfortáveis pra ter uma expansão ainda maior do meu personagem, porque querendo ou não, quando você trabalha, você deixa a pessoa que você é, o seu lado pessoal, tudo aquilo que não cabe ali no estúdio, em casa. E você precisa ser capaz de entrar em personagens que as pessoas, que os clientes ali no caso vão te pedir.
muitas vezes pode ser uma pessoa, uma bailarina, muitas vezes pode ser uma roqueira. Então você precisa ser capaz de se colocar em diversas vertentes, sabe? Então é isso que eu tenho proposto assim pra mim mesma. Tive que trocar de cadeira porque a que eu tava usando não estava sendo muito benéfica pra minha coluna. Eu acho que eu vou ter que comprar uma cadeira nesse estilo pra eu poder fazer as minhas coisinhas aqui, porque aquela cadeira eu pensei, na verdade, em usá-la pra fazer minha maquiagem e tudo mais, mas eu geralmente gosto de estudar, trabalhar aqui, então acho que eu preciso conseguir uma cadeira mais confortável. Eu acabei não finalizando a noite ontem, né, porque, gente, eu fiquei 6 horas trabalhando em cima de um trabalho que eu preciso entregar e eu precisava pensar assim, estar presente em todos os momentos, sem nem um minuto de pausa. Então eu fiquei tão concentrada que eu acabei me esquecendo. E o sobrinho do meu namorado também tá aqui, então eu não queria ficar com a câmera, eu acho que não tava com a cabeça pra fazer isso. Então aqui já é outro dia e nós vamos ao médico, né? Eu vou ao médico com meu namorado, que ele tá com uma dor no ombro. E depois nós vamos ver umas decorações de Natal. Então eu tô bem animada pra decorar a casa em clima natalino. Eu nunca tinha feito isso no Brasil, eu tinha feito só a árvore e algumas coisinhas, mas ele quer realmente encher a casa de coisas natalinas, então eu tô bem empolgada. Vai ser a primeira vez que eu faço isso. E eu sempre assisto vídeo de meninas que eu sigo e elas entram nesse clima natalino, comprando várias coisas, né, da época. Então, eu acho sempre muito fofo, muito... Ai, dá uma nostalgia, sabe? Por mais que eu nunca tenha feito isso, me lembra da época de quando eu era criança. Tinha aquela festividade, tinha aquele sentimento natalino, tinha aquela empolgação pra data. Eu tô sentindo que essa empolgação anda voltando, porque como eu viajei, como eu ficava muito tempo longe da minha família, eu meio que desconsiderei essa data, porque eu não queria sofrer com o fato de não estar próximo a ela. Então agora eu estou voltando com aquele sentimento, então eu tô muito empolgada. Hoje eu recebi esse pacote, então eu vou abrir mais tarde com vocês, quando eu chegar em casa. Eu comecei a assistir essa série que se chama, eu acho que Popstar Academy, e é muito boa. E as meninas lá, elas dançam, elas fazem coreografias como se fosse no K-pop, e elas também dançam com salto alto. Então, gente, eu tava pensando ontem que pode ser que talvez eu esteja fazendo a modalidade errada. Eu vou buscar informações direitinho, mas eu senti muita vontade de fazer dança de salto alto. Então eu vou ver como que isso vai balancear ali com o balé, mas eu vou manter vocês informados das minhas decisões. Eu vou abrir esse pacote com vocês, de presente que eu comprei pra minha aula de balé. Vamos ver. Primeiramente eu comprei isso daqui, que é tipo um suportezinho com um clipe pra você firmar os seus cabos, sabe? Quando você enrola ele e às vezes não dá pra firmar, não dá pra ficar num lugar só. Então eu comprei esse daqui, que eu achei muito interessante. Ao invés de ter isso, esse cabinho, eu posso colocar essa pecinha e aí segura o cabo. Eu achei muito legal, olha o jeito que fica. Agora isso aqui é um maiô e eu acho que ele pode ficar um pouquinho grande. Eu sempre peço um número bem maior porque os tamanhos da Ásia são diferentes. Então eu não sei como esse vai ficar, mas espero que caiba. Essa manguinha eu achei bem fofo, assim, bem bailarina vibes. Comprei esse coletinho assim pra colocar nos braços na hora de fazer as aulas por cima do maiô. Eu também comprei esse shortinho aqui na hora de fazer algumas filmagens, sabe? No estúdio, e aí colocar o maiô preto por cima, eu achei que ia ficar bem legal.
Eu achei muito lindo também, muito bom material e boa costura. Comprei esse maior aqui também. O ótimo é eu falar maior. Esse maior aqui, pretinho, básico, porque eu comprei um que ele tem um detalhe nude aqui no meio, então eu queria comprar algo mais simples, né? Comprei esse negocinho aqui também, que eu vi as pessoas usando, que aí você coloca água, e aí você depois encaixa isso daqui, e aí vira gelo. Aí de manhã você pode passar na pele, porque é muito bom, assim, pro rejuvenescimento, pra fechar os poros. Então eu comprei isso daqui, eu achei bem legal. Eu não sei o porquê disso, mas eu acabei de me tocar, que eu acabei pedindo 3 peças desse maiô. Comprei esse daqui também. Aquele mesmo estilo do rosinha, só que ele é branco. Eu achei lindo ele também. E tem esse negócio aqui, que parece que você enrola o cabelo e depois você prende. E aí isso gera cachos. Eu vou testar e falo pra vocês se isso é verdade. Eu achei isso daqui muito lindo. São umas borboletinhas, então dá pra colocar no coque assim, na hora de treinar. Na hora de dançar. Eu achei muito bonitinho, achei bem delicado. E aí tem umas pedrinhas de strass aqui no meio. Achei muito fofo. Comprei também esse shortinho preto pra dança, mas eu não sei como vai ficar essa costura, porque eu não sei, assim, de longe eu não amei. Mas vamos ver na hora de vestir se vai ficar bom. Isso aqui também eu achei muito interessante, porque quando eu fui fazer uma limpeza de pele, a menina que tava fazendo, ela usou essa ferramentinha aqui. Não necessariamente essa, né, mas era parecido, que tem essa lâmina. Não é uma lâmina aguda ou afiada, é só um respaldo assim na hora de você tirar os cravinhos, então você toma banho, deixa os poros abrindo ali, você passa. Isso aqui tira assim muito bem, eu achei muito incrível, porque eu nunca tinha visto ninguém usando esse tipo de ferramenta na hora de fazer uma limpeza de pele. Geralmente as meninas que faziam na minha pele, elas usavam como se fosse uma pinça arredondada, só que aquilo ali marcava muito o meu nariz, a minha pele e deixava muito vermelha depois. E essa não, essa vai de maneira uniforme, então eu gostei bastante. Eu acho que vale a pena vocês tentarem. Eu também comprei esse shortinho, achei tão bonitinho e a malha dele é muito boa. O tecido é muito bom, assim, grosso. A costura também é muito boa, gostei bastante. É ótimo na hora de, sei lá, dançar, treinar também. Gente, eu sou o tipo de pessoa que quando eu começo a fazer qualquer coisa, já começo a empolgar. E aí eu começo a comprar tudo relacionado àquela coisa. E eu comprei um tutu, achei muito bonitinho, versátil, assim, pra usar, mas eu acho que ele tá um pouco pequeno. Agora eu tô fazendo a minha atividade do curso e, gente, essa atividade tem 39 páginas que eu preciso recriar looks, assim, muito versáteis, peças que combinem entre si. Então, todas as peças, seja parte de cima ou parte de baixo, precisam estar conectadas. Então, eu tô fazendo isso agora. Acabei de terminar a minha pausa de 5 minutos, eu tô fazendo aquele método Pomodoro. Eu acho muito bom, porque, querendo ou não, muitas vezes a gente não consegue ficar, eu pelo menos não consigo ficar totalmente focada em uma tarefa, sei lá, por 3 horas. Então eu faço o que eu preciso fazer durante 30 minutos e eu faço uma pausa de 5 minutos a cada 30 minutos. Então, se quiser fazer 1 hora e depois descansar 10 minutos, funciona bastante. Eu acho que é um dos métodos, assim, mais eficazes na hora de fazer uma atividade, na hora de ter mais produtividade também. Esses são os looks que eu criei nessa última 1 hora. E aí eu tive que reorganizar essas peças do guarda-roupa cápsula. Daí eu tenho que otimizar todas essas peças com todas as partes de baixo. Então é uma atividade muito longa, mas muito divertida também. É como se eu estivesse brincando de vestir uma boneca, por exemplo. Eu amava fazer essas coisas quando eu era criança, então tá sendo muito divertido.
Gente, eu acabei de esquentar uma lasanha que eu tinha feito. E como eu fiz muito, acabou sobrando bastante. Aí eu enrolei ela no papel isofilme e papel alumínio. E agora eu descongelei, tá? Com cara que acabou de ser feita. E eu vou comer isso. Acabei de tirar uma pausa entre os meus estudos, né? E daí eu vou continuar editando algumas coisas pro canal e ajustar e revisar uns posts que eu preciso fazer. E preciso também postar os TikToks, né, do último vídeo. É os cortes no TikTok, no caso. Então, ainda tem muita coisinha pra fazer hoje. Vou dobrar umas roupas, vou falar com a minha mãe e mais tarde também vou fazer uma coisinha pra eu comer. Gente, como as coisas são, né? Eu tava conversando com um amigo a respeito disso esses dias. E nesse meio criativo, a gente tem que estar sempre preparado, né? Pra qualquer ideia que possa surgir. Então, você tem que estar com um caderno na mão, algo pra você colocar aquela ideia no papel. Eu tava assistindo um podcast sobre a história dessa menina que cresceu muito nesse meio. Na verdade, era uma entrevista sobre o podcast que ela montou, acho que já faz uns 6 anos. E ela cresceu muito, trazendo temas assim bem polêmicos comparado aos temas que ela costumava trazer no começo do canal. E aí, gente, ouvindo aquilo ali me trouxe tantas ideias e eu comecei a anotar. Vou mostrar aqui. Não tá tudo bem definido ainda, mas assim, começou a me vir ideias na cabeça e eu comecei a digitar. Eu acho que eu fiz isso em menos de 10 minutos e eu fiz uma descrição muito completinha, sabe? Porque cada vídeo que a gente traz aqui sobre conteúdos, né, pelo menos o que eu tento aplicar, é trazer conhecimento para as pessoas para que elas possam aplicar na vida delas de forma prática, de forma fácil, de forma entendível, né? Então, aqui eu já fiz o início, já fiz o meio, já fiz o fim. Só vou adicionar mais algumas coisas e depois eu vou repassar isso, né? Ver o que eu preciso descrever mais, porque tem às vezes alguns tópicos que você coloca ali e você vai numerando, só que às vezes você precisa descrever cada tópico para ser mais assertivo, né? Então, nossa, eu tô super animada. Eu não imaginei que eu iria conseguir fazer um roteiro, basicamente, depois de comer. E só através dessa entrevista que eu assisti. Eu achei muito interessante. Gente, eu não achei que eu ia conseguir fazer tudo hoje, mas graças a Deus eu consegui terminar tudo que eu me propus a fazer, tudo que eu tinha anotado no meu caderninho. E agora eu só vou fazer meu devocional, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, já tá um pouco tarde aqui, então espero que vocês estejam bem. Muito obrigada por ter assistido até o final. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.